E aí, minha gente, o tema da semana que esquentou as redes sociais, né? É a aproximação de evangélicos com o nosso governante, né? Com a autoridade máxima do país. E a gente vê assim tanta polêmica, uns que defendem, outros que acusam, outros que justificam, né? Usando textos bíblicos, né? E aí eu fui buscar de Deus também, né, uma reflexão do que a Bíblia diz, como que Jesus se referiu, se reportou, como que Jesus tratou o governante da época e como que ele também se conduziu em relação a Jesus. Então, o que aconteceu? Como que foi essa relação de Jesus? Gente, nós cristãos não tem como se confundir, não tem como você não discernir pela Bíblia, porque a Bíblia te dá um paralelo, ela te dá tudo que você precisa de subsídio para fazer a tua análise do tempo atual com o tempo passado, né? Então, lá em Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 34, nós temos um episódio em que os fariseus mandam um recado para Jesus. E eles dizem assim para Jesus: saia daqui desse território, porque Herodes quer te matar. Aí sabe o que Jesus manda eles dizer para eles? Vamos ler aqui junto para você ver o que Jesus manda falar. Jesus diz assim para eles: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Você não vai me intimidar. Tudo que eu tenho para fazer, eu vou fazer. E ele faz um paralelo dos 2 dias que ele estaria fazendo o trabalho e no terceiro ele teria terminado, que seria a consumação da obra que ele veio para fazer. Então ele disse: não precisa me intimidar. E aliás, eu vou fazer tudo dentro do tempo oportuno, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Quer dizer, ele sabia o dia e o local que ele iria ser sacrificado. E aí o mais incrível é que ele diz assim, no versículo 34, ele faz uma exclamação e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, olha que incrível. Primeiro, Jesus chama este governante de raposa. Depois, ele equipara os filhos de Israel, ali os israelitas, como os filhotinhos da galinha, os pintinhos que ele queria, como a galinha, colocar embaixo das asas dele, e eles não quiseram. Então, olha que incrível esse paralelo que o Senhor faz com a raposa. Gente, eu cresci no interior e posso dizer com propriedade para você. Então, a raposa é um animal sem escrúpulo, que ela come, todas as cadeias alimentares fazem parte do cardápio da raposa. E tanto que lá em Cântares, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, ó: apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então aqui tá falando da vinha que as rapozinhas, os filhotes de raposa, elas vinham justamente quando estava em flor, quando estava prestes a dar o fruto, e destruíam tudo, e elas ainda cavavam para ver se tinha algum bicho na terra para pegar da terra também, e com isso elas arrancavam os pés de vinha, né? Se você for estudar esse contexto, você vai ver que era por onde passavam essas raposinhas, era uma destruição total. Então é muito fácil de você identificar. Se você tem um governante que ele é inimigo daquele que produz alimento, ele é inimigo de quem produz, ele é inimigo da cadeia alimentar, ele é inimigo do povo também. Foi o que Jesus disse, ele não se contenta em tirar
o suor do trabalho, de tirar o fruto do trabalho do povo. Ele quer destruir o povo. E Jesus deixou isso bem claro, falou assim: vocês não aceitam a palavra, vocês matam os profetas, vocês apedrejam aqueles que te falam a verdade. E eu quis quantas vezes te proteger nas minhas asas como a galinha faz, mas vocês preferem acreditar na mentira, vocês preferem acreditar no destruidor, num governante tirano, num falso religioso, né? Então Jesus deixou bem claro, ele não poupou palavras para delinear o perfil daquele governante, né? O perfil religioso. Ele não poupou palavra para dizer para os fariseus, quando eles vieram ali acusá-lo, e a acusação era banal, tipo assim, banal entre aspas, mas eles indignados porque Jesus se colocava como filho de Deus, e eles não admitiam que Jesus é o filho de Deus, a extensão do próprio Deus na terra. E aí eles dizem que são filhos de Abraão, e Deus fala assim: vocês são, o pai de vocês é Satanás, o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Então, gente, nós estamos vendo diante de nós muitos cristãos sendo enganados porque não se firmaram na verdade. E a verdade está escancarada diante de nós. Não é difícil de identificar, é só você fazer um paralelo dos governantes passados, dos religiosos do passado, da época de Jesus, como Jesus os tratou, como ele se conduziu, como ele se comportou. E é muito fácil da gente identificar. Não tem erro, não tem erro. E aí Jesus dá esse recado para ele, porque é como se Jesus disse: olha, é a raposa, né? A raposa também era um bicho muito desprezível na cultura judaica, justamente por ser um bicho que não tinha critério na sua cadeia alimentar, que era um destruidor, que era um devorador. E Jesus disse, né, que o adversário ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então essa era uma característica deste animal, e Jesus diz assim: ó, tá aí a raposa mandando recado pro leão de Judá. Né? O leão de Judá sabia muito bem a que ele veio, sabia muito bem o que ia acontecer com ele, e sabia muito bem que no terceiro dia ele teria consumado a sua obra. Então, assim, gente, nós não temos que nos demover das nossas convicções. Nós precisamos pedir sabedoria e discernimento para Deus, é tudo que nós precisamos. As pessoas com projeto de poder, elas são pessoas que até ostentam na religião, né? Tanto que o Herodes o Grande, que era o pai do governador Herodes da época de Jesus, ele foi quem ampliou, quem deixou de forma exuberante o segundo templo de Jerusalém, que foi destruído depois, 70 anos depois de Cristo. Mas ele era extremamente envolvido, né, politicamente falando, com os religiosos da época, os fariseus, os doutores da lei, e com investimentos na religião. Ele tinha esta aproximação. E isto, né, não queria dizer nada de que ele tivesse alguma coisa com o reino de Deus, porque o reino dele era dessa terra, o projeto de poder dele era para ele reinar nessa terra. E Jesus, então, nesse aspecto, acaba por se tornar um intruso, porque a doutrina de Jesus não é engolida pelas pessoas que têm o seu próprio projeto de poder, ela entala na garganta, né, das pessoas. Então é importante a gente observar esses aspectos, né, da politicagem, da religiosidade, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com o reino de Deus, tem a ver com hipocrisia, tem a ver com ostentação de poder, né? Para a gente fechar esse raciocínio, é só pensar da seguinte forma: a pessoa que tem um projeto de poder e quer se auto-instituir nesse projeto de poder, ela nunca vai exaltar e glorificar a Cristo, ela sempre vai ter ele como um adversário, como se ele fosse um empecilho para o projeto de poder que essa pessoa tem. Mas com discernimento, você sabe identificar quem é quem. E aí, mas o que eu faço com essa informação? Caminhe. O que Jesus mandou dizer para a raposa? Eu expulso o demônio e curo os enfermos
tenho 2 dias para fazer isso, no terceiro estarei pronto. Continue fazendo a obra de Deus, continue buscando a Deus, continue repreendendo o mal, continue fazendo bem para as pessoas. É isso que Deus quer. Não vamos nos deter, querer. Se você for se deter denunciando o mal, denunciando quem está do lado do mal, você perde o teu tempo quando deveria estar fazendo bem e anunciando a verdade. Então, nós fomos chamados para seguir a Jesus, para fazer o que Ele nos mandou fazer e não para ficar nesse emaranhado de confusão que está esse mundo. Amém?